Para o vídeo de hoje, vou utilizar um fio de 2 milímetros, uma agulha de 3 milímetros, argola para chaveiro, tesoura e agulha de tapeçaria. Vamos começar fazendo o anel mágico e vamos subir 3 correntes, já contando com esta primeira corrente do anel mágico, para dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, eu vou trabalhar 9 pontos altos. Então, vamos ficar com um total de 10 pontos, contando com as correntes iniciais. Após fazer todos os pontos, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço o fio, venho nas correntes da carreira anterior por trás e trabalho um ponto alto em relevo. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto normal. Laço o fio, introduzo a agulha por trás do ponto, abraçando ele por trás e faço um ponto alto, o ponto alto em relevo. Laço, no ponto seguinte, faço um ponto alto normal e um ponto alto em relevo no mesmo ponto. Dessa forma, nós vamos ficar com um total de 20 pontos, contando com os pontos altos normais e os pontos altos em relevo. Finalizei toda essa volta, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente e vou cortar o meu fio e vamos confeccionar uma outra peça igual a esta e não precisa cortar o fio. Agora, nós vamos continuar fazendo 2 correntes. Agora, faço um ponto alto em relevo neste primeiro ponto da carreira anterior.
E vamos prosseguir fazendo 4 pontos altos em relevo, utilizando todos os pontos da base. Então, tanto no ponto alto normal, quanto no ponto alto em relevo, vamos fazer um ponto alto em relevo por 4 vezes. Então, finalizei aqui o 4º ponto alto em relevo, ficou dessa forma. Agora, eu venho na base do último ponto alto em relevo, introduzo a agulha, busco a minha primeira parte, introduzo a agulha em qualquer um dos pontos. Eu vou introduzir aqui bem perto da emenda. E após introduzir nas duas partes, vamos fazer um ponto baixo para prender essas peças. Agora, eu vou laçar o fio, venho para essa primeira peça e aqui também vou trabalhar 4 pontos altos em relevo, sem pular nenhum ponto. Então, fiz o primeiro ponto, venho no ponto seguinte, trabalho mais um ponto em relevo. Este é o segundo ponto. No próximo ponto, faço o terceiro ponto em relevo. No ponto seguinte, o 4º ponto alto em relevo. Então, ficamos aqui com um total de 8 pontos altos em relevo, contando as duas partes. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto em relevo e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando esta volta. Na sequência, faço uma corrente e vou trabalhar um ponto alto em relevo para cada ponto da base. Então, vamos ficar com um total de 8 pontos altos em relevo. Fiz o primeiro, agora o segundo, vamos iniciar o terceiro ponto. Agora o 4º ponto. Quinto ponto alto. Sexto ponto alto. Sétimo ponto alto. E 8º ponto alto. Agora, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E na sequência, vamos fazer mais uma volta de ponto sobre ponto. Vamos ficar com 8 pontos altos em relevo também nesta volta. Pronto. Então, finalizei 2 voltas de ponto sobre ponto.
fecho esta volta que eu estava trabalhando. Vamos iniciar mais uma volta, fazendo uma corrente. E agora, vamos trabalhar 7 pontos altos em relevo. O último ponto, a gente não vai fazer ponto alto, tá? Ponto alto em relevo. Vamos deixar ele vazio. Pronto. Então, fiz todos os pontos, deixei um ponto alto sozinho aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente. E agora vamos trabalhar 6 pontos altos em relevo. Vamos deixar o último ponto por fazer, tá? Então, vamos deixar o último ponto sozinho. E vamos trabalhar 6 pontos altos em relevo. Pronto, então fiz todos os pontos, deixei o último ponto vazio. Agora finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Podemos cortar o fio, deixando uma pequena sobra para o acabamento. E com a agulha de tapeçaria, vamos finalizar essa parte de cima da peça. Então, aqui eu vou introduzir a agulha apenas nas alças de fora de cada um dos pontos. Depois eu puxo e fecho bem, introduzo a agulha dentro desse anel, trago aqui para a parte interna da peça e aqui faço um acabamento. Vamos repetir isso por 5 vezes, tá? Então, nós vamos continuar da seguinte forma. Vou contar aqui de onde eu finalizei para frente 4 pontos, tá? Então, prendo aqui minha agulha, meu fio, perdão, faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto e aqui vamos trabalhar 4 pontos altos em relevo. Então, faço o primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto, neste aqui, ó. Depois,
Podemos ir para o outro lado e trabalhar mais 4 pontos altos em relevo, ou fazer aquele ponto baixo prendendo as duas partes. Então, aqui, para não ficar um espaço muito grande, eu vou fazer o ponto baixo, pegando os 2 pontos, dessa forma. E agora, vou fazer a mesma coisa aqui deste lado. Após fazer os 4 pontos, introduzo a agulha no primeiro ponto alto em relevo, faço um ponto baixíssimo, e aqui nessa primeira volta ficamos com 8 pontos, faço uma corrente, e agora vamos trabalhar 2 voltas de ponto sobre ponto, cada volta contendo 8 pontos altos em relevo. Pronto, então finalizei essas 2 voltas de ponto sobre ponto. Agora vamos fazer uma volta com 7 pontos altos em relevo.
Então, aqui no último ponto, nós vamos pular e vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Para a próxima volta, vamos trabalhar apenas 6 pontos altos em relevo. Pulo o último ponto e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Arremato o fio, faço aquele acabamento com a agulha de tapeçaria, depois escondo por dentro da peça e vamos repetir por 5 vezes no total. Pronto, pessoal, quando finalizar, vai ficar dessa forma, nossa estrela do mar. E aqui é só colocar a argola de chaveiro. Eu estou colocando com auxílio do alicate, mas você pode costurar ou fazer a alcinha de crochê. E fica um acessório muito bonito para você colocar na sua bolsa, principalmente bolsa de praia. Fica belíssimo. Então, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Aqui eu coloquei no porta-garrafas, que eu já mostrei o tutorial aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse passo a passo da estrela do mar, não esqueça de deixar o seu like. Isso é super importante para o meu trabalho aqui no YouTube.